Fiz muito gol daquele jeito. Campinas, São Paulo, Portugal, qualquer lado. Viu, Mansu? Mas foi o Gabigol hoje quem fez o golaço e deu a vitória ao Cruzeiro. Tudo bem, Mansu? Boa noite, hein? Tava melhor. Boa noite, até ouvir isso. Boa noite, Ricardo, todo mundo que assiste o Troca. Bom, vou ignorar a primeira parte da pergunta e vou passar o jogo. Eu só disse verdades, mas tudo bem. Assim, o jogo de gols espetaculares, agora o jogo que coloca o Cruzeiro, mantém o Cruzeiro na briga. O que dá para dizer hoje é o seguinte: o Cruzeiro é o único time que tem conseguido, de alguma maneira, acompanhar o ritmo de Flamengo e Palmeiras em termos de pontuação. Flamengo e Palmeiras são os únicos que têm hoje mais de 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 73%, o Flamengo próximo de 75%, projetando uma opção alta. O que parece muito claro nesse momento, você falava sobre o aproveitamento dos líderes, a gente tem muita probabilidade, uma enorme probabilidade de ver o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Superando o Santos de 19, que até hoje, né, o Santos do Sampaoli, vice-campeão para o Flamengo, que é a melhor pontuação atual. Fez 74 no ano em que o Flamengo fez 90, bateu o recorde, esse recorde mais difícil de bater. Hoje, por exemplo, se o Flamengo mantém o aproveitamento dele até o final, faz algo próximo de 86 pontos, que é próximo daquele recorde. O Palmeiras, se mantiver, faz 83. Fato é que o Cruzeiro, para continuar essa perseguição e ter chance de título, vai precisar manter também um aproveitamento elevado. Qual é o grande trunfo do Cruzeiro a partir desse jogo, a partir dessa rodada? Com a mudança de calendário da CBF, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, entram agora numa sequência de rodadas do Brasileiro com a Libertadores no meio e com jogos que podem ser desafiadores. O Palmeiras tem o River Plate, o Flamengo Estudiantes, em tese, tecnicamente, mais fraco que o River, mas com decisão em Buenos Aires. A mudança, e aí foi uma das razões do Flamengo protestar, e eu compreendi, fizeram com que o Cruzeiro, que é um concorrente, tivesse as semanas de competição sul-americana, que serão, caso o Flamengo e Palmeiras avancem, serão 4 semanas que ele terá livre e que os outros 2 não terão. E, acima de tudo, o Cruzeiro é um time que compete muito bem nos seus jogos. Hoje foi pior time que o Bahia, vamos dizer, em 60 minutos do jogo. Após as mudanças do Leonardo Jardim, o jogo passou a pedir outra coisa, o Bahia não teve resposta e o Cruzeiro, com uma grande jogada do Matheus Pereira e um grande gol do Gabigol, conseguiu a virada. É isso. Aliás, convido vocês aí de casa também a participarem com a gente, tá? Por meio da hashtag Troca de Passes, vai aparecer aqui na sua tela, aqui embaixo, hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. O que vocês acharam da vitória do Cruzeiro hoje na Fonte Nova, hein? E o torcedor do Bahia, que deve ter saído decepcionado, não pelo desempenho, né? Mas pelo resultado. O Bahia fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas em chutes espetaculares, uma jogada linda do Matheus Henrique e o gol do Sinisterra, e depois o chutaço. Eu falei o quê? Matheus Henrique. Do Matheus Pereira, óbvio. E o gol do Sinisterra e a balaça que o Gabigol meteu no ângulo lá para fazer o gol da vitória. Rick, tudo bem? Boa noite. Uma segunda-feira especial, de um bom jogo de futebol. O primeiro tempo nem foi tão bom. Agora o segundo valeu o ingresso, né, Rick? Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur, a todos que nos acompanham. E assim, é curioso que hoje a gente estava vendo os noticiários, os programas esportivos antes desse jogo, que realmente tinha tudo para ser um jogão e foi realmente um jogão de estratégia, de 2 treinadores que entendem e sabem a qualidade dos seus times, mas um final de semana onde o Flamengo deu seu recado, muito bem dado, venceu com tranquilidade, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo onde o Flamengo não sofreu contra o Juventude. Palmeiras, então, um primeiro tempo espetacular contra o Inter, em casa, né, do hat-trick do Tigrinho, do Vitor Roque. E o Cruzeiro precisava responder a esses bons momentos, e principalmente desse final de semana de 2 times que, na minha opinião, ainda continua mais favorito que o Cruzeiro a esse título, que é Palmeiras e Flamengo. Mas o Cruzeiro sabia que teria que responder de forma igual ou parecida para não ser porque ele gol, de às vezes, claro, para usar do coletivo ali das palavras, é aquele Gabigol de sempre, né? No final do ano a gente vai conversar em dezembro. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E realmente foi a temática desse jogo. Um primeiro tempo onde é o Cruzeiro do Jardim, sempre muito atrás, né? Principalmente jogando contra o Bahia, que gosta dessa posse, que tem um jogo mais propositivo, de passes curtos, trocas de passes envolventes.
E um Cruzeiro que sabe que quando rouba a bola, eles saem em velocidade, com muita propriedade, tem isso como DNA nesse time do Léo. Não à toa que de vários jogos que o Cruzeiro vence, nem sempre de bola, ou quase sempre, ele nunca tem essa posse de bola, na maioria das vezes, o maior número, né, da posse de bola. Mas que num segundo tempo, quando precisou e o Léo Jardim percebeu que poderia vencer a partida, ele troca a forma do time jogar. De um time reativo para um time propositivo. E aí sim, tem uma diferença muito grande do time do Bahia, que não tem tantas peças, né, nesse banco de Mas dá para citar aqui os desfalques, né, Rick? Sim, porque olha sim. só, o Bahia hoje não tinha Eu ia chegar Caio nesse ponto, Alexandre, Eric Canu, o Pablo, Thiago, Eric Pulga, Ademir, Fica pior muita ainda. gente fora, né? Especialmente os do ataque, que fazem muita diferença. Pulga, né? Pulga e Ademir são jogadores frequentes no time titular e do drible, né? O Bahia muitas vezes chegava até lá, mas estava com dificuldade de furar, né? O último terço do campo, o Bahia teve dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco. Mas é isso, diferente de um Cruzeiro, que tinha muitos jogadores, né, disponíveis, jogadores que estão chegando, né, Sinisterra, o Arroio, o próprio Gabigol, que estava 11 jogos sem marcar, mas hoje fez um gol importantíssimo. Felipe, é um Cruzeiro que chega demonstrando que se o Palmeiras e o Flamengo derem mole, ele vai brigar até a última rodada por esse título, aí beneficiado por aquilo que o Mansur trouxe. De a Copa do Brasil ficar lá para o fim, então agora é total foco para esse final de Brasileiro. É isso. Deixa eu colocar nesse papo aqui o Henrique Fernandes, né, que participou da transmissão desse jogo lá de Salvador, o Bahia perdendo para o Cruzeiro por 2-1. Ô, Henrique, antes da gente falar um pouquinho do jogo, eu queria repercutir um pouquinho a entrevista do Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque ele deixou um recado aí no final da entrevista, né? Ele disse: beleza, agora vamos tocando, tá tudo bem, a relação é ótima e tal, eu quero jogar mais, eu quero mais minutos, mas eu me dou muito bem com o Leonardo Jardim e no final do ano a gente conversa. Que história é essa de no final do ano a gente conversa? Vai sair? Bem-vindo ao Troca, amigo. Tem que ver o que vai acontecer, né? Porque assim, pode acontecer muita coisa, pro bem e pro mal, né? O Caio pode, por exemplo, ser vendido, o Gabi ganhar mais espaço, a gente não sabe exatamente que o fim do ano reserva, né? O que eu sinto é que o Gabigol entende porque ele tá fora do time, né? É natural. Ele pode jogar na função do Pereira ou do Caio, os dois estão muito bem. O Jardim já falou isso em entrevista, eu imagino que fale isso diariamente com o Gabi, no sentido de tenha paciência que eventualmente eu vou precisar de você, como precisou hoje, e aí o Gabigol tem aparecido. Hoje apareceu muito bem. É claro que a gente tem que tentar entender mais claramente o que ele quis dizer, mas acho que ele também está pensando que até o fim do ano pode acontecer muita coisa e o status dele pode mudar. Agora, se ele continuar fazendo o que fez hoje, Diniz, o cruzeirense está satisfeito, o Jardim está satisfeito, e o Gabigol pode ficar satisfeito também, porque embora ele não seja um titular, ele é um dos caras que mais participa. Ele tem entrado em quase todos os jogos. A gente está vendo os lances do jogo. Primeiro tempo foi de menos oportunidades, né? De menos coisas claras acontecendo, chances claras para um lado ou para o outro. Aquela defesa do Cássio talvez tenha sido a única defesa de um goleiro na primeira etapa. Foi um primeiro tempo relativamente agradável, porque os dois times tentavam acelerar, Cruzeiro em contra-ataques, o Bahia quando conseguia estabelecer seus homens no campo de ataque. Mas a segunda etapa, sim, trouxe muito mais coisa interessante, porque o Bahia começa a melhorar as suas ações de frente. No primeiro tempo, muito com o Sanabria na ponta esquerda, no segundo tempo ele consegue colocar mais gente no jogo. Jean Lucas aparece, Ribeiro aparece um pouco mais, o Arias passa a ser uma opção no corredor direito. E aí as jogadas do Bahia vão se acumulando. Essa, para mim, foi muito clara do William José. A gente está vendo a origem da jogada com o Ribeiro e o Lucas tramando. O William, por um detalhe, não abre o placar. E no momento que o Cruzeiro estava começando a tentar ensaiar uma reação dentro do jogo, a gente vai ver que vai sair o gol do Jean Lucas, um jogador de seleção brasileira, que no momento desse de dificuldade, num jogo que a torcida do Bahia esperava mudança de postura e um melhor resultado, a gente sabia que teria que partir de jogadores como ele, a capacidade de fazer a diferença. Tem esse chute do Juba um pouco antes, chute de fora da área, sempre uma arma desse time do Bahia. O Cruzeiro dá essa resposta, como eu disse, já reagindo dentro do jogo. Na escapada do Kaique, uma chance claríssima, foi a primeira finalização no segundo tempo. Já tinha ali bastante tempo de jogo, cerca de 15, quase 20 minutos de jogo. E aí na sequência vai sair o gol do Bahia. Um gol que passava a impressão que daria ao Bahia conforto para poder controlar um pouco mais com a posse, que é algo que o time faz muito bem, mas que acabou não sendo o que aconteceu, né? As respostas que o Jardim deu a partir desse gol do Bahia que a gente está vendo foram respostas muito boas
mostrando a profundidade melhor de elenco que o Cruzeiro tem. Com a chegada dos pontas, Kenny Arroio que estreou, Sinisterra que fez mais um jogo e fez o primeiro gol. E aí recolocaram o Cruzeiro no jogo com uma postura diferente. O Rick fez um comentário que eu concordo perfeitamente. Assim, o Cruzeiro é um time reativo, boa parte dos jogos tem menos posse de bola. É um time que normalmente espera o adversário tomar a iniciativa, mas que hoje soube se adaptar ao que o jogo pedia. E a partir do 1-0 do Bahia, a entrada dos pontas, empurrou Luciano Juba e Arias para o campo de defesa, começou a cercar um pouco mais. Essa bola do Caio Jorge é a primeira ação perigosa depois do 0-1. E aí, a partir das chances criadas, olha como o Arroio entrou aceso, né? Se a primeira jogada dele, a bola sobra para o Gabigol, defensiva do Bahia corta. A partir dessas jogadas, o Bahia passou a não conseguir sair de trás. Se a bola fica presa no campo de ataque, a chance de sair o gol do Cruzeiro é muito maior. Henrique. É exatamente isso que acontece. Não, e tem uma questão, né? Não sei se vocês aqui vão concordar, mas hoje foi o banco do Cruzeiro que fez a diferença, né? Um Bahia que não tinha tanta opção. O Cruzeiro tira jogadores, né, que ainda não são muito conhecidos aqui no Brasil, por exemplo, o Sinisterra e o Arroio, mas que dão ótimas sinalizações para a torcida. São jogadores que vão certamente ajudar muito o Cruzeiro nessa campanha até o fim do ano. Para não falar de Bolassi, que já jogou ano passado aqui muito bem no Criciúma, né? No Cruzeiro ainda não tem conseguido fazer diferença como fez no time catarinense. E o Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, que já chegou a 11 gols na temporada, sem ser titular. Estava dando uma olhada nos números e o Gabriel participou de 522 minutos no Campeonato Brasileiro. 522 minutos. E participou de 6 gols. Isso dá uma participação em gol a cada 87 minutos, né? Ou seja, quase uma participação em gol por jogo. Então, mesmo saindo do banco, ele tem sido importante, né? E essas substituições foram muito decisivas para essa vitória do Cruzeiro, né? Só um detalhe do gol, que estava vendo aqui o replay, acabou de acontecer o jogo, estão observando. O Cruzeiro tem tido uma bola aérea muito boa, acabou sendo decisiva no jogo contra o Atlético, por exemplo, na Copa do Brasil. Então o Bahia sempre procurou defender a sua área com muita gente, né? Afunda muita gente para não deixar Fabrício Bruno ganhar a primeira bola, que normalmente é a jogada que o Cruzeiro faz, e aí cuida bem da área. Esse lance da falta, tem até dúvida se foi uma percepção do Gabi, se foi algo que o Cruzeiro preparou como repertório, a gente está vendo o lance do gol. Você vê que o Bahia está todo afundado na área e há um espaço para essa condução do Gabi, para cobrança curta. Então acho que teve uma leitura do Cruzeiro ali no lance que foi muito precisa e fruto da eficiência de outro tipo de jogada que o time tem, que é a bola aérea na área. O time do Bahia está todo afundado dentro da área. Será que é ensaiado isso aí? Eu gostaria muito de ouvir essa pergunta ao Jardim, se é uma jogada ensaiada ou se foi percepção do Gabriel na hora, Rick. O que você imagina? Mas tem uma observação ali que o Cauli toma a decisão errada. Porque eu, como jogador, o treinador sempre fala para você cuidar o meio do campo. E quando o Gabigol faz a parceria da jogada falta curta, ele vai acompanhar quem vai para o fundo. E para o fundo o cara vai fazer uma outra jogada, é um outro jogo. Por dentro não, por dentro... E 2 jogadores do Bahia acabaram saindo um pouco à esquerda da defesa. Isso, né? E aí é mérito do Gabigol, não estou tirando o mérito do chutaço. Mas se o Cauli, em vez de sair para acompanhar, a gente está vendo de novo, o cara que passou a acompanhar o Gabigol, ele não teria tanta facilidade para finalizar. É um mérito? É um mérito. É um chutaço? É um chutaço. É um golaço? Mas o Cauli, se toma uma decisão diferente, poderia ter feito o Gabigol, Rick, pelo menos pensado de forma diferente. Pode falar, Henrique. acho que isso só reforça o foco que tinha em defender a bola aérea, né? Também. Essa bola vai ser cruzada. Parece que a defesa do Bahia tinha certeza disso, né? E aí veio a surpresa. O mais lógico era essa bola ir no lado direito, né? Para que alguém cruzasse da linha de fundo, por exemplo, essa bola por meio da área que estava muito povoada, né, Mansur? E ao fazer esse movimento que o Rick falou, ele acabou também dando pé bom pro Gabigol, né? Fez tudo que o Gabigol queria. Né? E aí o tiro foi fatal. Assim, o Cruzeiro tem mais opções, né? A janela foi boa para o Cruzeiro e que... Não é só a questão dos jogadores que chegaram, é que chegaram características diferentes do que o Cruzeiro tinha, né? O Cruzeiro sentia falta de pontas, às vezes, Exato, né? Jogadores com essa característica de velocidade, de enfrentamento. Acabou que hoje até o jogo se resolve de outras formas, mas esses jogadores ajudaram a colocar o Cruzeiro no campo de ataque por mais tempo, né? Teve um período do segundo tempo, curioso, quando o Bahia faz o gol, que o jogo, para mim, fugiu a característica do que os dois queriam. O Cruzeiro